Fala, espartanos! Vamos lá então, trazendo para vocês aqui hoje mais um vídeo que eu já estou devendo aí para um dos nossos membros de alguns dias. Eu passei fora nos últimos dias realmente porque tive que estar resolvendo aqui algumas questões pessoais, mas já estou voltando ativa aos pouquinhos e vamos que vamos. Pessoal, o vídeo de hoje é para trazer para vocês aqui sobre qual que é a relação de Bitcoin com a dominância. O que ela quer dizer e o que realmente tem por trás disso, né? Eu acredito que muitas vezes vocês já ouviram pessoas comentando sobre a dominância estar caindo ou estar subindo. E aí, imagino que você se pergunte, né? O que isso tem a ver? Qual que é a questão realmente de fato por trás disso? Então vamos lá. Primeiramente aqui, deixa eu colocar até num gráfico comparativo da dominância aí do Bitcoin. Vou colocar aqui no gráfico diário também. Um dia e um dia. Beleza, vamos lá. Está bem ruim aqui. Nossa, tá com todos os indicadores aqui, cara. Bom, só tirar isso aqui já limpa bastante. Então, basicamente, vamos lá, pessoal. O que é a dominância do Bitcoin com a relação do Bitcoin? A gente tem 4 situações em que a gente pode ver isso claramente no gráfico, né? De modo que fique claro pra gente. A primeira situação é quando isso aqui acontece. Por exemplo, no diário, se a gente colocar aqui, onde o Bitcoin ele está subindo. Bom, na verdade eu estou no gráfico errado, né? A dominância está subindo, tá vendo? Olha a força desse movimento aqui no diário. Já estamos há dias subindo. Para ser mais exato, vamos ver quanto tempo. Já 30 dias de alta. E o Bitcoin também está performando bem, tá vendo? Não os mesmos 30 dias, porém em um movimento claro de alta aqui, né? E forte. Quando isso acontece, da dominância estar subindo e o Bitcoin também estar subindo, indica que o Bitcoin está mais forte do que as altas. E por que está mais forte? Vamos até entrar aqui no gráfico do Total 3, que isso vai ficar mais nítido ainda. Lembrando, o Total 3 ele é um gráfico que ele considera todas as altcoins, excluindo o Bitcoin, certo? Então, é justamente um gráfico para você ver como é que está a capitalização e a força das altcoins, no geral. E a gente consegue ter uma noção do que é isso. Olha aqui no diário. Vamos pegar também dos últimos 19 dias para cá. Igual a gente considerou ali no Bitcoin, né? 19 dias. Cara, olha a diferença desse gráfico aqui. Tá vendo que as altas estão sem força pra caramba. Enquanto o Bitcoin ele tá saltando, tá num padrão de alta forte aqui, tá vendo? Se a gente puxa daqui pra cá, por exemplo, tem uma LTA fortíssima aqui. Enquanto no Total 3, que é das altcoins fora o Bitcoin, cara, essa linha tá muito mais fraca, tá vendo? Ela não tá tão forte, por mais que esteja subindo. A gente teve uma alta aqui nos últimos dias de 17%, considerando todas as altcoins. Enquanto no Bitcoin, a gente já está falando de 26%. Então, com isso, a gente percebe que com a dominância subindo e o Bitcoin subindo também, as altas até sobem, porém com muito mais dificuldade, muito mais sem força, né? Porque está entrando mais dinheiro. A concentração, a dominância do Bitcoin sobre o mercado cripto está aumentando enquanto ele também sobe. Então o mercado, os big players, investidores no geral, preferem injetar dinheiro no Bitcoin do que no mercado Total 3 das altcoins, porque está mais interessante de fato para eles investirem em Bitcoin. Essa é a primeira das situações. Temos aí também a segunda opção. Deixa eu procurar aqui um exemplo no gráfico. Aqui é interessante, ó. Vamos puxar depois no Total 3, eu ainda não vi como é que tá lá. Mas olha isso aqui, no dia... A partir do dia 30 de janeiro, 1º de fevereiro, né? Para ser mais exato, 31 de janeiro que começa. Um movimento expressivo da dominância, tá vendo? De alta aqui, ó, subiu
5% na dominância do Bitcoin, enquanto o Bitcoin na mesma faixa caiu aqui, ó, para cá, caiu 20%. Quando acontece de a dominância subir, tá vendo? A dominância subir e o Bitcoin cair, cara, isso para as altcoins, no mercado de altcoins, é péssimo. Por quê? A dominância do Bitcoin continua crescente, ou seja, as pessoas preferem ficar em Bitcoin, porém, cara, ele está caindo. E quando o Bitcoin está caindo e a dominância dele sobe, significa que o dinheiro das altcoins cai mais forte ainda. Por quê? As pessoas preferem se expor em Bitcoin do que em altcoins. Elas têm medo de um flush de mercado e saem, pulam fora. Enquanto o Bitcoin caiu aqui, vocês viram que quando a dominância estava alta e o Bitcoin estava em alta, ele subiu mais do que as alts, certo? Agora, se a gente pegar do dia 30 de janeiro aqui, que foi quando começou a queda, até o fundo máximo aqui, ó, estamos falando de 28%, certo? Considerando esse fundo aqui, mais baixo. Se a gente pegar nas altcoins aqui, do dia 31 de janeiro também, até o fundo mais baixo, a gente está falando aqui de uma queda, irmão, de 36%. Você vê que as altcoins elas caem muito mais do que o Bitcoin, quando a dominância dele está crescente e o Bitcoin está caindo. Porque o dinheiro continua entrando forte no Bitcoin, só que ele está em queda, cara. As pessoas começam a se proteger das altcoins e do mercado cripto, entrando em Bitcoin e ficando, sem negociar, sem realmente fazer compra ou venda, apenas parando e tirando o dinheiro das altcoins para injetar no Bitcoin, porque tem uma grande demanda de capital saindo dele. Então, com isso, enquanto ele cai aqui 20%, 25%, nas altas é isso aqui, ó, 36%, 40%, 50%. Isso a gente vê muito, não raramente de acontecer. É bem comum, por assim dizer. Tá bom, beleza. E o que acontece quando a dominância ela tá caindo e o Bitcoin subindo? Porque também acontece, é um mercado de alta, de fato é um mercado que está aí animado. Quando isso acontece, significa que o mercado realmente começou uma nova fase, uma fase de euforia, né? Uma fase de FOMO, enquanto o Bitcoin está subindo. Porém, como a dominância dele está caindo, isso mostra pra gente que na verdade o dinheiro não está entrando só em Bitcoin, mas principalmente para as alts. E isso, cara, gera um movimento explosivo para as altcoins. Vamos pegar aqui, por exemplo, a partir daqui, ó, de 4 de novembro. Vamos pegar aqui na mesma faixa do Bitcoin. Olha, 4 de novembro começou aqui o movimento. Enquanto o Bitcoin subiu daqui para o ATH, que foi 109 mil, batendo 60%, isso foi o que o Bitcoin se moveu. Vocês percebem que, ó, dia 2 de novembro, se a gente pegar aqui do dia 2 de novembro também, olha como a dominância caiu. Ou seja, o dinheiro ele passou a realmente entrar mais forte nas altcoins, porque o mercado viu que era um bom momento para investir em altos. Por mais que o Bitcoin estivesse também numa crescente, a dominância do Bitcoin sobre o mercado caiu. Ela diminuiu, o pessoal passou a investir não somente em Bitcoin, mas também nas altas. Então, cara, 60% no Bitcoin, enquanto no mercado de altcoins geral, lembrando que isso aqui é o todo, então teve moedas que subiram muito mais do que isso aqui, tá? Considerando a mesma faixa de 2 de novembro até a alta explosiva lá, irmão, a gente está falando de um total de 102% de alta nesse mesmo período que o Bitcoin fez 60%, quase o dobro. Então vocês percebem que quando a dominância está subindo e o Bitcoin está subindo, as altas também sobem, porém muito mais fracas. Aqui, por exemplo, o Bitcoin está performando melhor do que o mercado de altcoins, com 26% e as altas com 16%. Quando o Bitcoin está caindo e a dominância está subindo, indica que as pessoas, os investidores preferem se proteger em Bitcoin e sair das altcoins o máximo possível. O que faz com que o Bitcoin, enquanto ele caia 10%, 11%, as altcoins caiam 20%, 30%. Elas caem muito mais forte. Assim como, quando o Bitcoin está subindo e a dominância caindo, as pessoas estão sim comprando Bitcoin, porém o dinheiro que está entrando para o mercado não é só em Bitcoin, as pessoas também estão expostas em altos, o que faz esses movimentos aqui, ó,
o que gera de fato as alt seasons que a gente conhece. E que até o momento a dominância ela não deu ainda esse gás pra gente. Se a gente for comparar aqui com ciclos anteriores, no semanal, por exemplo, olha como foi diferente os movimentos de queda, né, da dominância. Olha isso aqui. Isso aqui, ó, foi 2017, ciclo de alta pós-halving de 2016, onde a dominância caiu esses incríveis 40%. Subiu, tivemos o halving em 2020 e movimento de alta em 2021. Olha a dominância de novo. Caiu mais 40 e poucos por cento. E até agora a gente teve o halving em 2024 e estamos em 2025, que é o ano pós-halving, mas a gente ainda não rompeu esse canal de alta aqui, ó, tá vendo? A gente não teve um movimento ainda que fizesse com que a gente tivesse uma alt season, que caísse pelo menos aqui 20%, 30%, por exemplo. Não tivemos isso ainda. Então, por isso que nesse ciclo, até agora, abril de 2025, a gente não tivemos uma alt season, porque a dominância segue em alta desde 22 aqui, ó, que foi quando iniciou o bear market, desde novembro de 2022. Foi justamente a faixa de topo do Bitcoin, o topo do ciclo passado, né, em 69 mil, e a dominância começou a subir, entrou numa crescente, o Bitcoin entrou em bear market, e agora, até o momento, a gente não viu ainda esse movimento de queda. Mas tá bom, eu passei três cenários, né? Bitcoin e dominância em alta, Bitcoin fraco e dominância forte, Bitcoin forte e dominância fraca, e aí tem o último caso, que é quando o Bitcoin está em queda e a dominância também está em queda. Que deixa eu procurar algum evento, algum cenário parecido com isso. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá, deixa eu chegar mais próximo aqui. Deixa eu ver aqui de repente. Não, também não. Aqui, ó, esse aqui é um cenário legal. A dominância aqui entrou em queda, tá vendo? A dominância aqui entrou em queda. E o do Bitcoin também não tava lá aquelas coisas, ele também caiu. Do dia 16 de junho, aqui, até esse dia aqui, ó, 28 de junho. A dominância caindo e o Bitcoin caindo. Vamos entrar aqui agora no total 3. Vocês estão vendo que os dois caíram aqui, certo? O Bitcoin do dia 16 até o dia 24, considerado aqui, ele caiu 18%. Aí vocês pensam, né? Putz, as altcoins devem ter caído muito também. Mas na verdade, olha aqui, 16, vamos pegar aqui, ó, até o dia 18 lá também. Vocês vão ver que, cara, na verdade, caiu exatamente a mesma quantia. Tá vendo? 14%, 15% em média. Então o que isso quer dizer? Quando o Bitcoin está caindo e a dominância também está em queda, as pessoas, por mais que queiram se proteger de fato dessa queda, não estão tirando dinheiro das altcoins para injetar em Bitcoin. Pelo contrário, elas estão expostas ao risco e permanecem em suas posições. Elas não estão se expondo mais em Bitcoin do que nas altas. Então o Bitcoin cai 15, cara, as altas vão cair isso aí também, 14, 13. Elas se seguram mais. Não quero dizer que elas vão subir, porém elas também não vão cair igual um cenário, por exemplo, do Bitcoin caindo e dominância em alta. Então a gente tem o fator do Bitcoin em alta e dominância em alta, que as altas vão subir igual o Bitcoin, e o Bitcoin em queda e a dominância em queda, que as altas vão cair igual o Bitcoin. Basicamente isso. E os cenários que geram flush ou short squeeze é justamente quando o Bitcoin está em queda e a dominância em alta, que as altas caem pra caramba, porque aí as pessoas, como comentei, vão colocar dinheiro em Bitcoin e tirar o capital que tem das altas, onde o Bitcoin cai 10%, as altas 30%, 40%, e a alt season, que é quando de fato a dominância perde seus fundos ali, o pessoal para de injetar tanto capital em Bitcoin, porque ele já meio que já deu o que tinha de dar, mas ainda assim ele continua subindo, sobe 10%, 15%, enquanto as altas estão subindo 30%, 40%. Essas são as principais diferenças, mostrando no gráfico aqui para vocês como que funciona.
Então, nesse momento, o que a gente espera ver com o mercado? Agora que vocês já entenderam sobre o que é essa relação de Bitcoin e dominância, vamos voltar aqui agora então para a dominância, somente dominância. E eu quero mostrar para vocês justamente isso no semanal, que a gente está nesse exato momento nessa faixa aqui, ó, tá vendo? De resistência. Temos até domingo para voltar aqui para dentro. A gente está fechando acima dela, o que é muito perigoso. De fato, seria importantíssimo que a gente fechasse abaixo aqui, ou seja, tendo uma queda até o domingo, porque isso aqui é uma faixa de resistência que era um suporte muito forte, tá vendo? Que o preço ele testou aqui várias vezes, ó, e não rompia. Aqui, ó, testou como resistência, não conseguiu. Testou, não conseguiu. Aqui chegou a quase passar e não conseguiu. E aí aqui veio e rompeu, que foi justamente 2019. O último ano ali de acumulação e bear market, né? Antes do halving de 2020. Aí veio o halving, ficou lateral aqui por um tempo, lateral. Quando chegou 2021, que foi o ano de expansão, em janeiro aqui, ó, a dominância já começou a cair e quedou esses 40% aqui. Não acredito que esse seja um movimento que vá se repetir, tá? Justamente porque hoje existem muito mais altcoins no mercado do que antes. De fato, a gente tem muita oferta para pouca demanda. Tem milhões de altcoins e moedas hoje no mercado existentes. Então esse dinheiro acabou se pulverizando muito. Então, cara, acaba que a dominância não tem tanta margem para cair assim como caiu aqui. Pode, mas acredito que sim, que quando a gente entrar num mercado de alta, com liquidez monetária sendo injetada no mercado e assim por diante, a gente vem a ter um recuo aqui de pelo menos 20%, que levaria a dominância do Bitcoin para 50% mais ou menos ali, que seria, né, a nossa alt season, até iniciar de fato o bear market em 2026 e assim por diante. Mas eu acredito numa queda menor, mas que ainda vai ter. Vocês podem ver que a gente está nessa alta aqui, ó, desde 2022. Aqui a gente chegou a romper a cunha, rompemos ela, testamos como resistência e voltou a cair, só que fez um fundo ascendente em relação ao anterior e voltou para dentro de novo. Então ela está muito persistente, cara, por conta de várias questões, né? Uma delas é o próprio ETF, que querendo ou não trouxe muita atenção para o Bitcoin. E enfim, o institucional que agora está na parada, que nos outros ciclos não tiveram isso. Então acaba que as pessoas elas ainda têm um pouco de medo de sair do Bitcoin para entrar em altcoins. Ainda mais agora, com esses institucionais e governos até tendo interesse no Bitcoin. Acaba que a dominância deles sobre o mercado é maior do que nos ciclos anteriores. Então por isso que eu nem acredito numa queda tão forte como foi aqui no ciclo de 2021, no ciclo de 2017, tá vendo? De fato eu acredito que não vai ser assim, mas vai ter, pelo menos sim, um momento de alta ali para o mercado, quando o Bitcoin estiver já nos seus 120, 130 mil, que as pessoas vão ver que ele está muito caro e vão começar a realmente fazer esse dinheiro em forma de cascata, passando para as altcoins menores, Ethereum, Solana e assim por diante, que aí sim a dominância cai e a gente tem um movimento mais expressivo no mercado de alts. Por enquanto seguimos aqui dentro, mas assim, acredito sim no movimento aí possível de queda nos próximos meses, né? Até ali o começo de agosto, mais ou menos, setembro, onde possivelmente a gente possa ter um recuo aqui de 20% para surfar uma onda legal nas altcoins. Então basicamente é isso, para que vocês também tracem isso aqui no gráfico de vocês, é muito interessante, muito importante acompanhar, principalmente para quem faz scalp. Essa regrinha eu vou deixar uma tabelinha aqui em PDF embaixo, justamente mostrando isso para vocês, para que fique gravado mesmo no celular de vocês. E cara, se for fazer scalp, de repente use em 5 minutos, sabe? Põe aqui o gráfico da dominância e do Bitcoin e trabalha com ele nos 5 minutos, que aí vocês conseguem ter uma noção das altcoins que vocês estão operando, se elas têm mais chance de fato de uma alta ou de uma queda. Por exemplo, nesse exato momento, olha como a dominância está em queda aqui já há vários minutos, enquanto o Bitcoin está em alta. Se a gente pegar qualquer cripto aqui nos 5 minutos, eu garanto para vocês que vai estar em alta. Olha aqui, vamos pegar NIR. Olha isso aqui, qualquer altcoin vai estar em alta. Só nesse meio tempo aqui já subiu mais de 1%, tá vendo? SUI,
Subiu pra caramba hoje, olha isso aqui. 1,20%. E assim por diante. Isso só de entender, cara, essa relação do Bitcoin com a dominância. Analisem isso aqui antes de entrar. Quer entrar em short? Beleza. Deixa eu ver como é que tá a dominância do Bitcoin aqui. Tá subindo? Tá caindo? Como é que tá? Sabe, dá uma pesquisada aqui. É muito válido sim olhar outros fatores como mapa de liquidação, padrões gráficos, etc. Mas isso aqui também pode dizer muita coisa. Se a dominância está em padrão de queda e o Bitcoin está em padrão de alta, irmão, não vai shortar, cara. Não faz isso com sua vida não. As altcoins provavelmente vão te dar um short squeeze. Vão subir ali e te liquidar. Ou te estopar no mínimo, né? Então, enfim, fica essa aula para vocês aqui. E eu vou deixar também um PDFzinho abaixo aqui com essas informações de forma bem simplificada para que vocês tenham aí justamente para estudar e, enfim, não se perderem na análise, né? Valeu, pessoal. Abraço. Pessoal, só lembrando também, para você que está vendo esse vídeo no YouTube, que a gente tem também um canal lá no Telegram, onde passamos informações, aulas também assim como essa, e realmente um acompanhamento direto comigo sobre o mercado e tudo que está acontecendo nele, viu? Então, se você tiver interesse, só abrir aqui na bio do canal que você já vai ter acesso de fato a esse link. E você pode estar me chamando lá pessoalmente, tá? Que eu vou estar respondendo você por vídeo, por ligação, por áudio, mensagem, enfim, no que você precisar. Tá joia? Valeu, abraço. Desde já também peço que se inscreva e dê um like aí caso você tenha gostado do vídeo, tenha feito sentido para você. E basicamente é isso. Valeu, desde já, obrigado pela força.